O nosso tempo hoje ele ficou muito exíguo para fazer uma análise técnica do erro grosseiro que foi cometido contra a Justiça do Brasil hoje. Então eu vou me ater a considerações um pouco mais genéricas. E é muito importante a gente separar essa questão em dois pontos. O que está em juízo aqui não é o caráter desse parlamentar, não é a sua biografia, como fez parecer aquele final patético da argumentação do ministro Alexandre de Moraes, falando sobre os dados biográficos, o que o parlamentar fez ou o que ele não fez. Não é o nosso alinhamento ou o nosso desalinhamento a quaisquer ideias desse parlamentar. O que está em julgamento aqui é a Constituição, são as regras para determinação da prisão, ou seja, quando que a gente deve privar um cidadão de liberdade, mais especialmente, e se ele for um parlamentar que goza de imunidade material justamente para ter a sua liberdade de expressão respeitada no seu sentido mais amplo. É disso que se trata, é adequar a lei ao caso concreto, não fazer um juízo sobre o caráter ou sobre a biografia desse ou daquele parlamentar. Então a primeira coisa que a gente tem que separar, né, é o julgamento político do julgamento técnico. E o julgamento técnico, jurídico, deveria caber a uma Suprema Corte que não fosse tão casuísta e não tivesse tantos dois pesos e duas medidas. Eu poderia citar aí N ocasiões em que a Lei de Segurança Nacional poderia ter sido invocada e não foi. Quando, por exemplo, o ministro Gilmar Mendes disse que o Exército Brasileiro estava colaborando com o genocídio praticado pelo governo federal no enfrentamento da pandemia. Percebam então que nesse caso o ministro do STF ele conseguiu a proeza de ofender duas instituições, inclusive, né, incitando organizações civis, como é o caso, né, do governo federal, contra as Forças Armadas. E adivinhe só, isso é crime previsto na Lei de Segurança Nacional. Então eu queria retomar, só para a gente falar assim do básico, o que a Constituição fala sobre liberdade de expressão, que obviamente não é um direito absoluto. Mas se você reparar na Constituição, inclusive as violações à liberdade de expressão, elas são previstas, as combinações, vamos dizer assim, as consequências dela são reparação. Mas nunca a priori, tanto que não existe censura, né? É livre, artigo 5º, inciso 4º, é livre a manifestação do pensamento, sendo vedado o anonimato. E o artigo 53, caput, ele é muito claro, os deputados e senadores são invioláveis, civil e penalmente, por quaisquer das suas opiniões, palavras e votos. É a tal imunidade parlamentar que eu já comentei. E aí o parágrafo 2º desse artigo diz o seguinte: desde a expedição do diploma, os membros do Congresso Nacional não poderão ser presos, salvo em flagrante de crime inafiançável. E aí qual que é o pulo do gato, né, que o ministro Alexandre de Moraes e, ao que parece, todo o plenário do Supremo deram para justificar o injustificável, a arbitrariedade? Eles enquadraram a conduta do parlamentar na Lei de Segurança Nacional, transformando, né, a fala, que é sim uma fala agressiva, num crime inafiançável contra as instituições do Estado. Mas para ficar em um exemplo, eu vou pegar aqui o que ele fala sobre o Supremo Tribunal Federal. Aliás, o espectador da CNN vai ter muita dificuldade de encontrar, né, o vídeo do parlamentar. Por quê? Porque o ministro Alexandre de Moraes mandou tirar o vídeo da plataforma do YouTube, sob pena de multa diária de R$100 mil. Agora, como fica o nosso acesso à informação com esse tipo de restrição? Na minha opinião, vocês já deveriam ter sido destituídos do posto de vocês e uma nova nomeação convocada e feita para 11 novos ministros. Vocês nunca mereceram estar aí. Só esse trecho já deixa claro que o ataque não é à instituição Supremo Tribunal Federal, mas sim aos integrantes atuais dessa composição do Supremo. Então eles querem fazer parecer que uma crítica, embora chula, embora ácida, ela não é as pessoas que ocupam o cargo, mas a instituição em si. Eu li a transcrição inteira, vai ser um prazer, se eu tiver oportunidade, em razão aqui da pauta do nosso quadro, de tratar isso em detalhes e de forma técnica para o espectador, mas isso é uma tremenda forçação de barra, isso é um atropelo
né, de qualquer regra de processo penal, é um atropelo da Constituição, é um atropelo das prerrogativas dos parlamentares e, de novo, não se trata de um juízo sobre quem é a pessoa, mas sim como a lei deve se aplicar ao caso concreto, e o que o Supremo Tribunal Federal fez hoje é arbitrário e é casuísta. A cada interferência do STF em assuntos legislativos de matérias de competência desta Casa, haverá aqui um exército de homens e mulheres dispostos a falar ao STF que nós não abriremos mão do nosso direito de legislador outorgado pelo voto das pessoas que confiaram em nós o nosso mandato. Isso aqui é a casa do povo. Cada parlamentar aqui representa seus votos. E o povo está insatisfeito sim com a usurpação de competência. Agora, se colegas aqui querem se curvar ao STF, que não tem voto para estar aqui, eu lamento. Isto ou nos fazemos valer os colegas deputados, ou nos fazemos valer os votos que tivemos, ou seremos cordeirinhos de STF. Se os colegas querem ser cordeirinhos de STF, não, que o sejam. Eu estou aqui para representar quem votou em mim. Pelo amor de Deus, a gente quer discutir o abuso de autoridade. Valer do seu voto.